Andy Yonaga, a Ultimate Artista. É uma personagem de Danganronpa V3, ela possui uma estatura baixa, sendo o traço mais característico da sua personalidade a sua devoção a um deus chamado Atua. Sempre que ela puder e não puder, ela vai falar de Atua. Que por curiosidade, em japonês, a Andy se refere a Atua como deus. Só aqui no ocidente que Atua tem o nome de Atua, que é em referência ao nome dado aos deuses dos povos da Polinésia, que é de onde provavelmente a Andy vem. Outro ponto importante de se deixar claro logo no início do vídeo é que a Andy, em algum ponto de sua vida, acabou achando que ela era algum tipo de oráculo de Atua, onde chegou um ponto em que ela não conseguia mais saber se era a vontade dela ou a vontade de Atua. Se fosse só isso, estaria de boa, mas a questão é que ela é uma personagem com um papel antagônico. Não é um Nagito ou um Kokuchi da vida, mas ela se comporta de maneira fria e manipuladora em certos momentos. Isso começa a partir do segundo capítulo do jogo, que é quando a Andy organiza um show de mágica, onde a Himiko iria pular num tanque com água, e sair antes que umas piranhas fossem jogadas nele. Durante a apresentação, todos se mantêm preocupados, porque a Himiko não estava muito confiante se o truque ia dar certo ou não. Porém, a Andy, que naquele ponto da história era mais próxima da Himiko, se mostrava tranquila, não querendo parar com um show. Confiança nas habilidades da Himiko? Talvez. Mas a questão é que após a descoberta do corpo do Ryoma e o início da Class Trial, a Andy não poupou saliva para falar que a Himiko provavelmente era culpada. Olá, para você que não me conhece, eu sou o editor dos vídeos desse canal. E como de costume, vou aparecer aqui para explicar de maneira mais aprofundada o que o nosso Zé Ruela fala. Primeiro de tudo, eu tirei os trechos desse julgamento de classe do canal Eliza OG. E para as cenas não serem só jogadas na sua cara sem nenhum contexto, eu irei explicar o que estava acontecendo no momento da fala da personagem. Essa primeira cena que vai aparecer, aconteceu logo no início do julgamento de classe. Assim que começou, a Angie já foi para cima da Himiko com 3 pedras na mão. Himiko seems suspicious. I'm just telling you what Atua is telling me. He is using his divine knowledge to show us the way to survive. You should thank him, lest he pour his holy wrath upon you all. Magic, huh? That's so cool. What a mysterious miracle. Now, did you kill Ryoma, Himiko? Atua will hear your confession. You're protecting Himiko. But what if she really is the culprit? We'll all die, and it will be all your fault. Atua will lose precious devotees. Are you okay with that, Tenko? That's wonderful news, Himiko! Atua is happy for you. Depois dessas falas acusando a Himiko, que só para lembrar, há alguns momentos atrás era sua amiga mais próxima, a Angie ainda teve outras falas onde ela discutia sobre a possibilidade da Himiko ser a assassina. Chegou até a dar uma explicação de como a Himiko teria trocado de lugar com o corpo do Ryoma durante o show de mágica, o que mostra que ela é realmente fria e calculista. Uma prova disso, é que nos 2 únicos julgamentos de classe que a Angie participa, durante o debate Scrum, ela sempre fica do lado do protagonista, o que mostra que ela sempre opta por acreditar em informações que tenham mais lógica ou que já sejam confirmadas, ou seja, mesmo sendo uma amiga próxima, a Angie estaria disposta a discutir sem dar para trás todas as possibilidades que poderiam ter ocorrido. Claro, do seu jeito meio esquizofrênico, colocando Atua em tudo. Enfim, pode voltar à programação normal. E foi mal se teve algum erro na tradução das falas da personagem. Porém, isso ainda é fichinha comparado ao que ela faz no capítulo 3, porque esse sim é um dos motivos para ela ser tão odiada por geral. Até quem gosta da personagem admite que ela foi meu pai nesse capítulo. Oh my God! No capítulo 3, a Andy cria o conselho estudantil, com o intuito de parar o Killing Game. A Andy manipula todos do conselho, criando um literal culto. E houveram alguns fatores que facilitaram para implementar as suas ideias na cabeça de todos ali. O primeiro deles foi a própria Andy. Algo que é muito comum em cultos é que seu líder geralmente é muito carismático e consegue conquistar todos, de modo que a pessoa simplesmente se sinta seduzida e acredite fielmente naquelas ideias, ou até mesmo se sinta culpada se não acreditar. Sem falar que de todos os personagens, ela era a que se mantinha mais calma durante todos os eventos que ocorriam durante o jogo. Tanto é que ela é uma das poucas personagens da franquia, Danganronpa, que não possui sprites com expressões tristes ou nervosas, que, pasmem, é algo comum para os outros personagens e para qualquer ser humano.
O segundo fator é a versatilidade de Atua. Andy disse que a Atua pode ser qualquer coisa. Fazendo isso, ela possibilitou que os outros personagens pudessem criar um deus à sua própria imagem e semelhança, ou que fosse minimamente interessante para eles mesmos. Ah, você gosta de morangos? Então a Atua cheira morangos. Você gosta de homens fortes em poses gulosas? Então a Atua é um homem forte em uma pose gulosa. Você é palmeirense? Sem problemas. A Atua é o mundial. Tá, as piadas com o Palmeiras perderam a graça há muito tempo, eu sei. Mas isso não me impede de fazer piada com isso. No, that's wrong. I understand, Himiko. You're not actually scared, you're just sad, aren't you? You feel frustrated, anxious, and worried, but you have no one to confide in, do you? It's okay. You're not alone, Himiko. I know a handsome god who is keeping a watchful eye on you. Handsome god? Thank you for always supporting me. Atua smiles on you for your plain and simple service. I've been wondering, does Atua have red eyes and hair as black as night? Atua has whatever features you desire. A red-eyed, black-haired god. Ah, what a cool god I have watching me. When can I meet him? I want to meet him as soon as possible. Atua exists beyond time itself, but I'm certain you will feel his presence very soon. Precious! You work so hard, Gonta. You're always trying to keep everyone safe. Even when you go berserk, you're still considerate of everyone else, aren't you? I know this because Atua is always watching you. Always watching Gonta? Don't worry. You're not alone, Gonta. Atua is like a gentle grandmother, watching over you and keeping you safe. Grandmas are nice. O terceiro e último fator é que o contexto ajudou muito. Já haviam ocorrido 2 assassinatos e todos ali estavam desesperançosos. Então acreditar que Atua estava com eles era uma forma de se sentir melhor. O que é outra característica de cultos, em que geralmente alguns dos fiéis possuem vidas muito difíceis. Então ter algo que a pessoa possa se apegar, e não só isso, uma rede de pessoas que compartilham dos mesmos ideais e que estão lá para confortar ela. Sendo claro, a maior inspiração para isso tudo, um líder iluminado que de tudo sabe, que torna a vida muito mais confortável. Pensar que você está sozinho, que você simplesmente só tem você mesmo, é um fardo muito pesado, porque você sabe das suas limitações, você sabe que você não é uma pessoa perfeita. Então saber que tem alguém que lhe espia e que muito provavelmente uma entidade está planejando isso tudo para dar uma razão para o seu sofrimento, torna a vida um pouco mais confortável e as dificuldades um pouco mais fáceis de serem superadas. As dificuldades não são mais tão grandes, pois há um plano maior, há um motivo para aquilo tudo estar acontecendo. Você não está sozinho, porque existe alguém que lhe compreende. Juntando tudo isso, é possível dizer que a Andy estava cultivando um sentimento forte nos participantes do Killing Game. A esperança. Bom dia, hermanito. Você disse... Esperança. Juntando todos esses fatores, a Andy estava criando um ambiente que poderia realmente acabar com o Killing Game. Ao menos na teoria. A Andy agia como uma ditadora, usando Atua como um escudo para qualquer argumento. Não tinha como alguém se opor a ela. Não dá para debater com a fé. Ela estava dividindo todos. De um lado o conselho estudantil liderado pela Andy, e do outro lado estavam os demais participantes do Killing Game. Resumidamente os ateus do rolê. Sob a proteção de Atua, a Andy quebra uma flashback light, que seria suposto deles usarem para lembrarem de seus passados. Não só isso, neste capítulo o Monokuma ele havia dado um motivo um pouco diferente para os alunos. O motivo era um ritual, que caso fosse executado poderia trazer de volta à vida um dos participantes que já foi morto durante o Killing Game.
Não me perguntem como é que eles iriam fazer isso, mas enfim. E pasmem, a Andy, ela cogitava em fazer esse ritual. Ela planejava fazer esse ritual para reviver alguém que tinha morrido. Só que o motivo era simplesmente para matar a pessoa caso fossem forçados a continuar o Killing Game. Então ela iria reviver alguém somente para matar depois. Filha da puta, tanto tempo para ligar esse som, você vai ligar logo agora. A Andy levou muito a sério a frase "os fins justificam os meios". Essa sua atitude deve não só ter estressado todo mundo que não era do conselho estudantil, como também o mastermind do jogo. E também um jogador, porque puta que pariu, que personagem escrota. Subitamente, Aang segurou a lanterna Flash Black das suas mãos e... Ai, caralho, mano! Ah! Cinquentão! Eu dou cinquentão. Manda o Pix, manda o QR Code que eu dou cinquentão pra quem sovar a Aang a soco. Assim, ó, cinquentão, mano, na marolinha aqui, ó, 50 pilinha. Pra quem encher a Aang de porrada. Que personagem, que guria filha da puta. Vai lá pintar, caralho. Puta que pariu. A Yato fez um culto dentro da escola, caralho. Que... Enfim, pra falar a verdade, ela foi uma boa antagonista. Seria interessante ver um antagonista que não é odiado por geral, igual o Nagito ou o Kokichi, já que boa parte dos personagens odeiam eles dois, então sempre que acontece um assassinato todo mundo se pergunta se eles não têm um dedo envolvido. Macho, parece que é de propósito que ele faz isso, macho, parece que é de propósito. Seria realmente interessante ver como a Indy reagiria ao final do V3, sabendo que tudo que ela acredita é uma mentira, que ela é simplesmente um personagem de um reality show. Mas infelizmente ou felizmente a gente não chegou a ver isso, porque foi dado um fim à patifaria que a Indy estava fazendo no capítulo 3. A Indy emputeceu tanto todo mundo que os personagens chegaram em certo momento a cogitar que alguém teria matado a Indy na força do ódio, de tanta raiva que ela fez. A verdade é que a Indy ela é uma antagonista que dá muita raiva por um motivo em específico. Ela é uma das que mais se aproxima da nossa realidade. Embora existam pessoas como o Nagito e o Kokichi, nem todo mundo vai dar a sorte de cruzar com um desses facilmente. Mas certamente é mais fácil de você topar com alguém como a Indy por aí. Quantas Andys não usaram ou usam da fé dos outros para benefício próprio para satisfazer seus próprios desejos? Até porque não pode questionar, senão você está indo contra a tua. Quantos casos não tem por aí de líderes de cultos que levam seus seguidores ao extremo? Pessoas que apenas cospem palavras bonitas, mas não as seguem em suas vidas. São pessoas vazias que usam da fé como um escudo. Caralho, falei bonito agora, ué. Mas resumindo, são pessoas que usam das dificuldades que uma pessoa tá passando simplesmente para seduzir elas. Até porque se alguém tá passando por um momento difícil, não importa de quem tá vindo a ajuda. Não importa se é homem ou mulher, se é baixo ou alto. Ajuda é ajuda. Enfim, esquecendo esse papo filosófico, mesmo eu tacando pedra na Andy, agora chegou o momento do seu advogado dar a tua. Durante o V3, muitos personagens tentaram parar com aquele jogo. Dentre todos os personagens, a Andy também tentou parar com aquilo. E não vale usar o argumento que ela foi muito extrema, porque a mesma pessoa que diz que não gosta da Andy, certamente gosta do Kokichi e do Nagito, que convenhamos, não são maiores exemplos de personagens moderados. O Nagito literalmente confiou na própria sorte para achar um infiltrado e matar todo o resto, e o Kokichi não tá muito atrás. Já que ele revelou a verdade de um jeito tão foda-se pra acabar com o jogo da morte, que quase fez metade do elenco ir de arrasta pra cima. E logo depois planejou um caso que nem o próprio Mastermind sabia quem morreu. Olhando por esse lado, a Andy até parece mais normal que esses caras. Mas claro, isso não muda o fato dela ter agido como uma ditadora. Porém, eu acredito que a Andy era como o Pucci, o mal que não sabe que é mal. Aquele era o jeito que ela havia encontrado para parar o Killing Game. A Andy andava por aí com um sorriso no rosto e sem expressar nenhuma emoção de tristeza ou medo. O que pode significar duas coisas. Ou ela realmente acreditava na Atua, ou ela simplesmente era uma excelente mentirosa. O que é uma possibilidade. Mas acredito que não seja o caso, já que ela realmente parece crer em Atua. De qualquer forma, essa é a conclusão. Assim como a Kaede, o Rantaro e o Kokichi, a Andy queria parar com o Killing Game.
Claro, do jeito dela, mas ainda assim ela queria parar com tudo aquilo, vendo como saída se tornar uma líder absoluta, onde aqueles que não fossem devotos por bem, seriam devotos através do medo, sendo assim ninguém poderia se opor. Tá, falar que a Andy planejava se tornar uma ditadora não ajuda pro lado dela, mas a verdade é que a Andy foi uma boa antagonista. Seu único erro foi ter ficado cega pela sua devoção à Atua. E claro que eu não tenho como estar errado, porque eu sou perfeito. Mas eu permito você expressar sua opinião nos comentários. Mas se manifeste como um ser humano civilizado e não como um Neandertal. Vale falar também que a Andy, como o Coquette, é um personagem bem ambíguo. Até porque um dos temas tratados no V3 é a mentira. Então, assim como outros personagens do V3, a Andy é um personagem que mostra essa ambiguidade, já que ela morreu sem que pudéssemos saber suas verdadeiras intenções. Embora eu realmente acredite que a Andy planejava se tornar uma líder absoluta e acabar com o Killing Game no processo. Ou então ela não planejava se tornar uma ditadora, mas a sua devoção a deixou tão cega que ela não via que estava passando por cima de todo mundo. E um ponto que corrobora para essa teoria dela querer realmente parar com o Killing Game é que em alguns momentos do jogo ela aparenta estar preocupada com seus colegas nas suas falas. Inclusive, por curiosidade, na primeira Clash Trial, a da Kaede, acontece um foreshadow em que a Andy diz que o assassino que matou o Rantaro se escondeu dentro da sala secreta. Um detalhe bem interessante depois que você descobre o que realmente aconteceu. Enfim, espero que o vídeo não tenha ficado confuso e que eu tenha conseguido deixar claro o meu ponto. Eu planejo fazer vídeos assim de outros personagens de Danganronpa. Caso você tenha algum personagem que você gostaria de ver eu falando sobre aqui, então é só deixar aí nos comentários. E falou!